É interessante que a gente observe que na medicina tradicional chinesa, o entendimento, eu sempre bato nessa tecla em todas as lives, o entendimento da medicina tradicional chinesa não se baseia na doença, no distúrbio em questão agora, que é a TPM. A medicina tradicional chinesa baseia o seu tratamento focado no indivíduo, nesse caso, na mulher que está apresentando esse distúrbio. Então, eu tenho que entender esta mulher. Quais são os pontos? Uma coisa que as pessoas me pedem muito: professora, me dê pontos para que eu possa trabalhar a TPM. Quais são os pontos? Tem vários pontos. Como eu disse a vocês, existem mais de 150 sintomas que a mulher pode apresentar. E sintomas físicos e emocionais. Tem mulheres que têm como queixa, por exemplo, na TPM, sono e acne. Ela começa a ter espinha e começa a ter muito sono. E só. Já tem mulheres que têm vários outros sintomas. Então os sintomas eles variam muito. Mas a gente não pode chegar e julgar a TPM só atrelada que a mulher ela vai surtar e ter raiva. Porque tem mulheres que não têm raiva durante esse período, mas que elas ficam mais num padrão mesmo, mais depressivo. Num padrão mais de estou introspectiva, estou olhando para mim, eu quero ficar mais na minha, quero ficar mais quieta, né? Então não existe um padrão, não existe regra com relação a essa mulher ser assim ou ser assado. Existe sim você olhar para essa mulher e entender o universo dela. Então cada mulher ela é única. Qual o trabalho que ela desenvolve? É um trabalho que exige muita pressão, ela sempre está sob pressão, ela tem que ter uma liderança muito forte. Então essa mulher nesse período talvez ela não consiga descansar como ela deve. Então olhar para ela, mediante a necessidade que ela tem, o trabalho que ela desenvolve, o meio que ela convive é muito importante. É você humanizar o tratamento que você vai estar ofertando para ela. E aí de cara, eu não estou descartando a utilização de protocolos de pontos, mas eu estou dizendo que o protocolo nem sempre funciona. Tem mulheres que, se você for analisar, tem lá o protocolo. Ah, tem problemas com TPM, então você tem que fazer o quê? Você tem que chegar e colocar ponto de fígado, ponto de baço, ponto de ansiedade. Não é regra. Se eu tenho uma mulher que durante esse período não tem ansiedade, por que eu estou colocando no protocolo dela ansiedade para todas as outras mulheres que ela tem ansiedade? Então, primeiro, você vai observar quais são os sintomas que ela relata. Então, se ela relata uma lista de sintomas, aí você se pega pensando, peraí, é tanto sintoma, qual eu vou focar? Qual sintoma eu vou escolher para trabalhar? Porque se a gente der estímulo em todos os pontos de pavilhão auricular, eu não vou estar focando no tratamento dela. Então, o que ela precisa mais tratar? O que é que incomoda mais ela? E aí, ó, vem a fala desta mulher que é tão importante. Então, ela vai dizer, o que incomoda mais é a dor de cabeça. O que incomoda mais é que eu fico sem paciência. O que incomoda mais é que eu não tenho foco e concentração. Pois é, foco e concentração também é um sintoma que se apresenta aí alterado na TPM. Então tem mulheres que não conseguem se concentrar, aprender direito, não conseguem focar, não conseguem ter uma memória muito boa nesse período. E é a característica dela, nesse distúrbio, tá? E aí você precisa entender que o que é que ela pede, o que é que ela precisa. Então a fala dela, e aí eu não vou chegar e ela dizer, eu quero trabalhar ansiedade. Então, o tratamento dela, eu só vou colocar lá o ponto de ansiedade. Resolveu. Isso aí está fazendo uma acupuntura auricular muito focada para o sintoma. Então, eu estou focando na doença. Então, eu peguei a ansiedade que ela tem, então bota ponto de ansiedade. Não é assim. Não é assim. Ela tem ansiedade? Qual a causa da ansiedade? O que é que está motivando essa ansiedade? Bora entender? Ansiedade na medicina tradicional chinesa tem relação com o coração. Aí você bota ponto de ansiedade, mas você tem que ter visto o coração dela também. E quando eu falo coração, não é o coração físico, é o coração que a gente tem lá na teoria dos 5 elementos, dos 5 movimentos, do Zhang Fu, né? Que a gente, quando vai estudar aurículo, tem tudo isso. Isso é um aurículo voltado para a medicina tradicional chinesa, que é o que a gente fala aqui, que é a auricular-acupuntura. Então, observar o comportamento dessa mulher durante esse período. Ela está muito cansada, então eu tenho que trabalhar pontos que deem energia para ela.
ela tem, por exemplo, muita dor de cabeça, eu vou trabalhar pontos de dor de cabeça, eu vou trabalhar pontos para diminuir a dor. Analgesia, tálamo. Ela tem ansiedade? Bota pontos de ansiedade, mas existe um ponto que eu gosto muito, eu até brinco com os pacientes, porque quando eles me perguntam qual é o nome desse ponto, né? Esse ponto não está em muitos mapas auriculares, alguns poucos existem, na verdade bem poucos. Existe um ponto chamado distúrbio mental. E aí, quando você entende o nome de distúrbio mental, você diz, meu Deus, eu tenho um problema mental. Ela está colocando porque ela acha que eu tenho um problema mental. E não é. O distúrbio mental ele pode estar associado, por exemplo, à ansiedade também. Então, o ideal é que você palpe esse ponto. Palpa os pontos lá, pega o seu palpador, pega lá, palpa todos os pontos e depois de palpar tudo direitinho, aí você vai ver, peraí, esse ponto tá doendo demais, tá alterado, então eu vou colocar ele. Analisa a orelha, tá? Da sua paciente. Olha como é que tá a orelha, vê se tem vasos, se tem alguma área muito pálida. Se o problema dela é cólica menstrual, se ela tem cólica também embaixo do ventre nesse período de TPM, então olha, analisa lá o útero dela. Observa os ovários dela como estão. Observa se tem associação dessa TPM também com outro problema que ela tenha a nível da saúde mesmo dela enquanto feminina. Ah, ela tem o SOP, síndrome do ovário policístico. Então eu vou ter que trabalhar o ovário junto. Analisa ela, observa o que ela traz. Ah, eu tenho muita alteração de humor. Eu começo feliz o dia, termino o dia chorando, depois quero matar alguém. Então bora trabalhar esse humor dela. O que é que eu tenho que trabalhar? Ah, ela tem náusea, tem enjoo. Certo, náusea, enjoo, eu posso ver como é que tá o esôfago dela, posso ver como é que tá o estômago dela. Ah, ela tem, por exemplo, dor nas pernas. Então bora ver lá por que a dor nas pernas. A dor nas pernas é muscular? O problema, como é que é a menstruação dela depois desse período? Como vê a menstruação dela? Então já posso antecipar, ó, junto com esse tratamento de TPM, eu já vou trabalhando aí, ó, a menstruação dela como vai vir. Tem coágulo, não tem coágulo? O sangue é vermelho vivo, é fluido? Como é isso aí? Então eu posso trabalhar de antemão fígado, baço. Posso trabalhar a ansiedade. Existe um ponto chamado antidepressivo que eu posso também utilizar. Eu posso utilizar pontos que trabalhem dor caso ela tenha tálamo, analgesia, tá? Eu posso trabalhar pontos para foco, concentração, inteligência. Eu posso trabalhar a imunidade nela caso ela comece a perceber que a imunidade dela cai, porque ela fica tão mal que ela, né, acaba associada a isso tendo uma queda de imunidade. Então assim, a gente pode associar tudo. Então, ponto é o que não falta.